E muito boa noite, meus filhos. Com a graça de Deus, proteção de nosso Senhor. Nós estamos aqui de volta para o nosso encontro, né? Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Agradecendo ao Pai do Céu por permitir essa oportunidade, por permitir que a gente juntos consigamos, nessa confusão chamada vida, alguns caminhos melhores, né, filho? Que bom poder estar aqui com vocês, longe dos olhos, né? Mais perto do coração. Tem até música que fala isso, né? E é uma verdade. Mas estamos aqui, filho, não é só para a gente poder se segurar nessa vida, né? Nós estamos aqui para aprender um pouquinho e, quem sabe, burilar esse carvão até se transformar em diamante, né? Estava aqui, como sempre faço, um pouquinho antes, conversando com o filho sobre a vida. E estava até falando para ele que essa pandemia que veio, esse isolamento social, essa reclusão que todos têm passado, tem trazido à tona o lado obscuro do ser humano, né? Tem trazido realmente o lado da agressividade. As pessoas já não têm mais paciência, as pessoas já não aguentam mais essa situação. Por mais que seja necessária, o nosso ser interno não entende isso. Nós vamos ficando simplesmente sem nenhum tipo de, vamos dizer, conforto ou, quem sabe, até de lazer. E eu observando isso, não só havia a agressividade que tem tomado conta das pessoas, mas também algumas outras situações, outros sentimentos que têm vindo à tona, que são muito ruins. Eu escutei o Fio falando que quando sai na rua, às vezes, dá uma sensação estranha de ver as pessoas, dá uma sensação esquisita, que nada parece que está no lugar. Tem muito tempo trabalhando de porta fechada, muito tempo recluso, só atendendo telefone, muitos trabalhando em casa, tendo que aguentar filho pequeno que antes ia para a escola e não pode deixar na casa dos avós que antes ajudavam a segurar essa bucha, né? Que é grande, porque por mais que ame os filhos, chega uma hora que 24 horas com criança dentro de casa e com problema na cabeça, com conta para pagar, com boleto chegando, com doença batendo na porta, com máscara para usar, roupa que tem que tirar, álcool gel para passar na mão, chega uma hora que a cabeça não aguenta. E não tem onde extravasar, não tem para onde você mandar essa energia. Por isso que teve o tardo feriado e o povo não quis nem saber se o vírus estava, se não estava, quis pegar a estrada e ir embora. Isso, lógico, vai ter consequências, isso não tem como, não é? Porque a aglomeração é impossível no momento falar que não tenha consequências ruins. Mas o povo preferiu pagar esse preço do que ficar confinado. Porque as pessoas que estão confinadas, elas estão colocando para fora o lado mais obscuro da mente. Nós temos vários sentimentos dentro de nós, que muitas vezes uma distração, um passeio, sair com os amigos, tomar uma cervejinha num boteco, fazer uma caminhada ao ar livre, fazer uma academia que seja, extravasa. E agora não está podendo. Mas o sentimento morava lá e sempre morou. Quais sentimentos são esses que eu me refiro? Medo, ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança. Estavam lá dentro. Só que tinha onde extravasar, onde jogar. E agora não tem. Junto com isso tudo, vem a ira, vem a raiva, vem a angústia. E tudo isso vai formando um pacote negativo. E dentro desse pacote negativo, uma das emoções que eu percebi que tem aflorado mais no ser humano e que precisa tomar um cuidado extremo com ela, é justamente o medo, né?
O sentimento de medo, ele precisa ser dominado pelo ser humano. Isso não tem como a gente achar que tem que ficar de qualquer jeito. O ser humano tem medo, sim. O medo, ele é um sentimento que gera insegurança, mas o medo, ele só existe na gente se existir alguma coisa que leve ao perigo. Mas o medo leva a uma outra coisa, que é a irmã do medo, que é a insegurança. E ela está muito conectada com a ideia da autoestima, da autoconfiança, e envolve uma questão muito mais pessoal de cada um, que é a identidade. O medo não, o medo ele aparece se você está num ambiente perigoso. O que é que deu primeiro nas pessoas? O medo. Tudo é perigoso, sair de casa é perigoso, andar na rua é perigoso, pegar ônibus é perigoso, segurar no corrimão é perigoso, espirrar é perigoso, tossir é perigoso. Tudo é perigoso. Só que ele gera outras coisas. É normal sentir medo? Lógico que é muito. Lógico que é normal. É muito difícil um ser humano que não tem medo de nada. Mas quando ele vai e gera outro sentimento, que é o da insegurança, aí é que vem o problema. Porque a insegurança está ligada com outras coisas. A insegurança está ligada com a baixa autoestima, com a perda de contato com a própria emoção. A insegurança está ligada com o medo de não agradar os outros, de fazer alguma coisa e dar um passo a mais. A insegurança, ela prende as pessoas no menos. Muitas pessoas acabam não fazendo coisas porque o medo que gerou a insegurança não deixa. E onde é que mora esse sentimento? No nosso lado mais escuro. Porque é uma emoção diferente. Quando você fala que você tem medo, é uma coisa muito pequena. Ah, eu tenho medo. Tenho medo escuro, eu tenho medo de cobra, tenho medo de barata, eu tenho medo de dirigir. Cada coisa dessa que você falou tem alguma coisa por trás na insegurança. Medo do escuro. Ah, quando você fala, eu tenho medo do escuro. O escuro não é para se ter medo. Não é verdade? Porque é uma situação normal. Vai lá, acende a luz, pronto, acabou o escuro. Mas o que leva você a ter esse medo de não enxergar, de ficar no total, no breu? Aí é que está o problema. Leva à insegurança, que é o sentimento que gera todo esse conflito que vocês estão passando. Eu nunca vi tanta gente insegura como eu estou vendo agora. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque senão você, quando acabar a pandemia, você vai estar simplesmente numa situação de neurose, repetindo coisas internas, você conversando com você, não estou falando dos outros, estou falando você com você. Como é que você tem ficado com você ultimamente, nessa tarde de pandemia? Pode observar como é que você tem agido com você. As pessoas, eu vejo até, porque às vezes eu sou meio fuçando com as coisas, a Fia tá vendo as coisas, eu tô vendo junto. Eu vejo lá as pessoas colocando imagens antes da pandemia, magrinho, lindo, com a cinturinha fina. Depois da pandemia, gordo, horroroso, descabelado, os olhos esbugalhados. O que é isso? É uma brincadeira? É uma charge disso? Você está tirando, fazendo graça com a vida? Não. É o que você está pensando de você. É isso mesmo. É como você está se vendo agora. Essa coisa que você está lá colocando na internet, no tarde do Facebook, ou o que seja, é a representação de como está o seu emocionar. Antes da pandemia e depois da pandemia. Então, precisa tomar um cuidado muito grande com o medo das coisas. Porque as pessoas estão ficando simplesmente apavoradas em viver. E aí ligam a televisão e veem mortes, veem incêndios, e vê os países lá fora voltando de novo a aumentar a quantidade de infectados. Da angústia. Gera dentro de você a famosa insegurança. Porque é isso que está fazendo você repetir até algumas atitudes. O transtorno obsessivo compulsivo que muitas pessoas estão sofrendo
limpa isso, limpa aquilo, limpa de novo, limpa o pé, lava a roupa, lava isso, passa a máscara e vai limpar a casa de novo. Será que eu limpei direito? E limpa a mão com o álcool gel e toma cuidado com isso e toma cuidado com aquilo. É o transtorno obsessivo compulsivo. Nada mais é do que o medo que se transformou em insegurança. Isso é um trauma. Vocês estão ficando traumatizados por causa da doença, por causa do confinamento. Cada um vai representar isso de alguma forma. Uns vão ficar lavando a mão incessantemente. Outros vão limpar a casa 1000 vezes por dia. Outros vão arrumar a cama 1000 vezes por dia. Outros vão ter medo de sair. Vão ter medo da convivência. Se alguém tossir perto de algumas pessoas, a pessoa se apavora. Eu tenho caso de pessoas que eu fui à casa porque a pessoa estava desesperada, pedindo minha ajuda, dizendo: Pai Joaquim, eu saí de casa uma vez só nessa pandemia. Peguei o ônibus e quando voltei, eu já estava sentindo dor de garganta, eu estava me sentindo febril, eu estava sentindo que eu estava sem gosto, sem cheiro. Pai Joaquim, me ajuda que eu estou doente. Não tinha nada. Era a neurose que ela criou com ela mesma. O medo se transformou em uma doença mental. Então, karma é igual aquela história, uma fábula que existe, que é de um camundongo, que ele vivia angustiado com medo do gato. Aí um mágico do lugar teve dó do camundongo, né? Teve pena dele, como ele era mágico, e falou: Camundongo, vem cá, eu vou transformar você num gato. Aí o gato olhou pro mágico e falou: Ai, gato, mas eu tenho tanto medo do cachorro. Aí o mágico falou: Bom, se camundongo não dá, o gato, que o camundongo tinha medo do gato, não dá. Gato tem medo do cachorro, não dá. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar você de gato, em vez de você ficar assim, eu vou transformar você numa pantera enorme, bonita. Ai, seu mágico, tenho medo de ser pantera, porque aí eu vou para a floresta e lá tem caçadores. Então eu tenho medo do caçador me pegar. Nessa altura, o mágico, já com a paciência cheia, desistiu e transformou de novo aquela pantera bonita em camundongo. E falou para ele: Olha, nada que eu faça por você vai ajudar você, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. E saiba, né, que é preciso coragem para você romper com o projeto que é imposto para nós. Mas saiba que coragem, presta atenção, coragem não é ausência do medo, e sim a capacidade que você tem de avançar apesar do medo, caminhar para frente e enfrentar as adversidades, vencendo esse medo. Então, coragem não é ausência de medo, filho. É sim você reunir forças para enfrentar as adversidades. E é isso que a gente deve fazer. A gente não pode, nesse momento, se sentir derrotado, se entregar para essas causas aí que estão causando os medos, né? A gente não pode entregar nossa vida ao medo. A gente não pode deixar que essa situação que está rondando agora o mundo chegar ao ponto da gente desistir dos lugares que a gente almejou chegar. Tem causado mal? Tem. Mas é como aqui eu falei para você dessa parábola aqui, dessa fábula do mágico. Não adianta nada você querer ser transformado em alguma coisa se a sua essência ainda tem o medo. Então, aceite o medo. Primeira coisa que você precisa falar para sua cabeça: tudo bom, eu tenho medo mesmo. Mas o medo não é ausência de coragem. É diferente. Então, tenho medo, mas eu também tenho coragem. Se eu tenho coragem, o que a coragem vai me dar? A oportunidade de enfrentar desafios. Eles vão aparecer. Não é para você descontar isso tudo que você está passando em doença. Porque as pessoas estão assim, vão na feira, chega, lava tudo com água, sabão, passa sabão no tomate, passa sabão no abacaxi, passa sabão no mamão, e lava a mão, e põe a roupa para lavar como se fosse contaminada com radiação, e vai. Não é assim, filho. Calma. Precisa ter cuidado? Precisa, mas não transforme isso em neurose.
Não transforme o que está acontecendo em raiva absolutamente capaz de você exterminar até a sua amizade com alguém. Porque é o que está acontecendo, o Fio até comentou. As pessoas estão nervosas, estão raivosas, estão grosseiras, estão externando o ódio que sentem. Só que é um lado negro que já existia. Que esse lado negro pare somente no medo. E não vire a farta de coragem. E que não vire a insegurança, porque a insegurança leva a pessoa a ter uma baixa estima. Aí ela para de confiar nela, ela para de confiar na vida, ela começa a se olhar e não vê nada mais positivo. Ela começa a ver a vida cinza, parece que não vai ter mais conserto, que tudo vai acabar, que é o fim do mundo. Tem pessoas até mal intencionadas agora usando isso, manipulando o mental das pessoas, que eu acho isso uma maldade muito grande, percebendo que as pessoas estão frágeis para conseguir clientes. Venham até mim porque eu sou maravilhoso e eu vou curar você disso, eu vou curar você do medo, da fobia, disso, daquilo, através da imposição da mão, do pêndulo, do meu olhar fixo no seu. Você não precisa nem falar da sua vida que eu vou resolver. Tudo balela isso daí. As pessoas estão usando a quantidade de pessoas que estão com esse sofrimento para se autopromover. Triste, mas é real. E eu tô aqui para falar para você, tenha paciência, tenha karma com você. Não se revolte por estar com medo. Medo é totalmente normal, todo mundo tem. Só não pode virar um caso de fobia, por exemplo. Eu tenho medo de barata. Você vê uma barata, você se afasta, mata ela com inseticida, pronto, acabou. Medo de barata, não gosta da barata, acabou ali, pronto. Quando você deixa isso transformar em fobia, o que você vai fazer? A barata parece que ela se transforma num monstro. E quando isso vira uma doença mental, você é capaz de fechar a casa, deixar a barata lá e você ir embora. Ou então sair gritando por causa da barata, que nem se mexeu. Nada na sua vida pode ser maior do que a sua coragem. Mesmo que seja um monstro interno, ele não pode ser maior do que a sua vontade de querer vencer, filho. Nada é impossível. Não é o outro que vai fazer por você, não sou eu que vou fazer você melhorar. É quando você entender que esse lado escuro seu, ele só vai ter força se você apagar o seu lado claro. Aí escurece tudo. Mas nós temos a claridade. Como seria a luz sem a escuridão? A gente não saberia diferenciar. É o yin e o yang, um complementa o outro. Então, nós temos o nosso lado escuro, mas temos o nosso lado claro. Nós temos o lado da razão do nosso consciente, mas nós temos o lado do nosso inconsciente. Quem limita tudo e deixa a gente sempre ali com aquele padrão ruim é o lado consciente nosso. Já falei isso para vocês na semana passada, mas nós temos a vastidão do inconsciente, que é livre, liberado, e ele pode transformar essa emoção que você está sentindo, que não é boa. Eu sinto isso nos vocês. Vocês estão aí, todos vocês, com exceção de um ou outro que está mais ou menos, não está aquelas coisas, mas está mais ou menos, está todo mundo babando. Vocês estão perdendo o juízo. Vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês têm o poder interno de dar limite para isso. E vocês não estão dando esse limite. Vocês não dependem de ninguém para isso, a não ser da sua vontade de dar limite. E você não quer dar limite. Você está se sabotando. Você está se colocando na posição do coitado, do infeliz. Olha o que está acontecendo comigo. Com você e com o mundo está acontecendo, filho. Agora, o que vai fazer você sair dessa situação vitorioso vai ser a sua postura, a sua conduta, a sua responsabilidade com a sua vida. Mas, pai Joaquim, a minha situação é difícil. A sua situação é difícil, mas não é impossível de resolver. Mas, pai Joaquim, eu estou apavorado, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu penso sempre que vai faltar alguma coisa aqui em casa. Não é fora, filho, é dentro. Você está sentindo falta de coisas internas no você. Você que não está colocando as coisas no lugar, então você fica procurando coisas fora que estão faltando. Mas, pai Joaquim, saiu meu pai e minha mãe, e agora, quando eles voltarem?
Eles podem vir da rua com alguma coisa. O que eu faço? Eu vou limpar tudo. Não, não precisa. Põe na sua cabeça. Você, calma. Eles vão voltar, vão tirar o sapato, vão entrar, vão trocar a roupa. Tá tudo certo. Não vai faltar nada na sua vida. Não vai faltar nada na sua geladeira. Não vai faltar nada no seu armário. O que está faltando realmente é você dar limite para as suas loucuras mentais que todos têm. Quem aqui não é um pouco de louco? Quem que não tem um pouquinho aí dentro de si de loucura? Todos têm, só que antes dava para liberar. Ah, eu vou sair, vou extravasar, vou dançar, vou beber com meus amigos, vou para a praia, vou para Caldas Novas, que o povo adora Caldas Novas, né? Mergulhar nas águas sulfurosas. Isso aí o que faz? Ah, eu vou tomar um banho de mar, descarregar. Descarrega mesmo. Agora não pode. Você está só acumulando, só acumulando, só acumulando. Nós temos duas partes. O lado consciente falando para você. Ó, é até aqui que vai, hein? Ó, passou daqui, filho. Você não presta para nada. Você é um inútil. Você não tem capacidade. Você é um infeliz. É o lado consciente que te cobra. Porque ele é muito cruel. Mas tem um outro lado que olha para você com os olhos da bondade, que fala, ah, você pode ser medroso, todo mundo tem medo, filho. Ah, filho, você pode ser o que você quiser, porque todo mundo pode ser o que quiser, porque esse lado inconsciente nosso, ele cria o que a gente quer. Ele faz com a gente o que ele quer, ou o que você permite que ele faça no consciente, né? Agora, quando você vai para esse outro lado, filho, é o lado da nossa imaginação criativa. É quando você fala assim, ai, pai Joaquim, eu tenho uma vontade imensa de fazer um curso de crochê, eu tenho uma vontade imensa de fazer balé, eu tenho uma vontade imensa de aprender a nadar. Ai, mas eu não tenho capacidade para isso. O medo de fazer, de entrar na água, ai, não deixa. É o seu consciente falando que tem limitações. Mas quando você vai para outro lado, aí você sonha que está nadando, ou você sonha que está fazendo coisas lindas no crochê, ou você sonha que você está fazendo um curso, sonha até que está voando. O que é sonhar que está voando? Que você é livre, que você tem liberdade, que você é poderoso, porque ninguém voa embaixo da terra, voa para cima, que você é capaz, que você domina, né? Sonhar que está voando é o domínio. Eu sou suficiente, eu me amo de verdade, eu tenho autoestima. Então você olha o mundo de cima. Você fala, mas pai Joaquim, como é que pode eu sonhar isso? Pode, porque o seu inconsciente deixa você planejar o que você quiser. Quando que a gente fica com o medo? Quando que a gente fica com o trauma? Quando que a gente fica limitado? Quando a gente se põe no pior. Quando a gente se coloca no pior. E é o que a maioria tem feito. Tem se colocado no pior, esquecido do melhor que existe no ser. Esquecido das coisas boas que você é capaz de produzir. Esquecido que você é um ser infinitamente capacitado. Não há necessidade nenhuma de você desistir das suas coisas. Não desista das suas coisas, porque se isso vira insegurança, isso vem vinculado com o sentimento de desistir. Se ele fica só no medo, ele vem vinculado com o sentimento de insistir. Percebe a diferença? Se fica no medo, você tem a coragem. Então você insiste. Se vai para a insegurança, você perde a coragem e você desiste. Então, nós precisamos ficar onde? Na insistência, na perseverança, no melhor, porque você é capaz desse melhor. Você não precisa de nada mágico, não, filho. A não ser entender que o seu universo interno é seu. Você domina. E o que você camufla é porque você está deixando isso camuflado. Nós temos um gato de um lado e um tigre do outro. O gato é aquele que é o curioso, mas é limitado.
O tigre não, dá altos saltos, vai para a floresta. Ele é capaz de ficar 3 dias embaixo da árvore esperando lá em cima o pobre coitado do bichinho que está ali, para quando ele descer ele comer. Por quê? Porque ele não tem a desistência. Porque ele não é inseguro. O inseguro, a pessoa insegura, é aquela que fica parada, travada, e fala, não sei o que está acontecendo comigo. Eu não vejo graça mais em nada. Eu não vejo perspectiva da vida. Eu estou me sentindo feio. Eu acho que engordei. Acho que eu não sou capaz de fazer a faculdade. Acho que minha mãe vai morrer. E se eu ficar sozinho? O que vai ser de mim se meu companheiro me largar? E se eu não tiver como pagar minhas contas? E se eu for mandado embora? É essa coisa neurótica que você está aí, é que está gerando o conflito. Olha bem para você e fala que ia ser nada. Eu estou neste momento agora. O momento é de eu fazer o melhor. Então, se eu tenho medo, eu tenho a coragem, então eu vou em frente. Vou enfrentar essa dificuldade. Ó, enfrentar e em frente. Simples. Estou dizendo para você que vai ser fácil. Não existe o fácil. Existe a insistência. Estou dizendo para você que você está maluco. Maluco todo mundo é. Todo mundo tem um pouco de louco nessa vida. Só não pode deixar isso transformar você em doente. Fazer as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, repetir ideias negativas toda hora. Você tem capacidade de cortar isso, meu filho? Ai, será que não é obsessão? Não, será que não são espíritos maus que estão me provocando isso? Pode até ter alguma, mas quando ele vê que você está desse jeito, até ele se afasta. Ele fala, eu vou cair? Eu não. Deus me livre. Eu vou cair fora disso aí. Essa daí é pior que eu. Então não tenha medo, que não tem obsessor perto de você. O próprio obsessor que está fazendo você ter limite é você. E hoje eu vim falar para você. Pode ser o camundongo que você queira ser. É esse camundongo aí? Então você vai ter que enfrentar sua ratoeira. Quer pegar o queijo que está lá? Enfrenta. Arme estratégias. O seu cérebro pode fazer isso. Armar estratégias para você pegar o queijo que está lá. Ah, eu não passo de um rato. Não tem problema. Você vai ver como é que você vai fazer para arrancar aquele queijo dali. O que eu quero dizer para você? Assuma. Está com medo? Tudo bom. Mas tenha coragem. Porque o medo não é a ausência dela. Se você tem a coragem, você vai em frente, você vai enfrentar. Enfrentando, a probabilidade de vencer esse mal que você está sentindo é de 100%. Eu não estou falando 90%, estou falando de 100%. Quer mudar? Quer melhorar? Então se coloca. Então se ponha no seu lugar. Para de mimimi com a sua vida. Ai, pai, não tem, ai, pai Joaquim aqui. Eu tô falando para você que você pode. Se eu tô falando que você pode, é porque eu fui aí na sua casa, eu visitei você, eu fiz uma análise do que eu tô falando para vir aqui falar com vocês. Tem 500 milhões de nomes de oração aqui. 99% tá na insegurança, na baixa autoestima, tá com medo de perder o emprego, tá com medo de passar fome, tá com medo de não ter as coisas em casa, tá com medo de morrer. Se ficar no medo, não tem problema, só não pode virar insegurança. Então, se eu estou falando para você que é possível, é possível. Na Bíblia, só para a gente fechar, tem lá em Lucas, capítulo 12, versículo 22. Solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, e nem dispensa, nem celeiro. Não tem nada disso, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras?
Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque agentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. De tudo isso que eu quero dizer para você, olha só, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Eu transformo isso nesse momento. Eu mudo essa frase para você e falo: onde estiver a sua consciência, ali também estará o vosso coração. Então, quando você usa bem aqui a sua cabeça, o seu coração se enche de coragem. Quando aqui não tem tesouro, qual é que é o tesouro? O que é o tesouro? A confiança, a boa vontade, a fé, a certeza, a autoestima. Olha, filho, são tesouros que a traça não rói e nem o ladrão rouba. Quando você tem isso aqui bem gravado na sua cabeça, o seu coração se enche de coragem. Eu tenho certeza que você enfrenta qualquer desafio. Doenças mentais existem. Problemas emocionais existem. Problemas psicológicos existem. Problemas espirituais, obsessões existem. Vírgula. Desde que você permita. Desde que você deixe a sua porta aberta. Desde que você saia da sua autoestima, da sua valorização, do seu eu. Tudo isso tá aí, ó. Mas você pode transformar. Não precisa de fórmulas miraculosas. Precisa como eu disse, da sua atitude, da sua boa vontade. Precisa de você querer. Precisa de você dar o primeiro passo. Não sou eu que vou fazer. Não é o seu pai que vai fazer, não é a sua mãe que vai te dar, não é seu marido que é responsável por isso, nem a sua esposa. É você. É onde você se coloca. É onde você se enxerga. Não é para usar agora a sua agressividade, a sua raiva e tudo que está de ruim e despejar nos outros. Ao contrário, pega isso como combustível para virar coragem, para você enfrentar os seus medos, para enfrentar as dificuldades que você está passando e não para despejar nos outros. Não é esse momento atual o momento de você pegar e ficar achando que você é o centro da atenção do mundo, que só você está nervoso, que só você está recluso, que só você está passando por dificuldades, que só você não passeia. O planeta está estagnado. E olha que Deus, na misericórdia, por pior que pareça, está tentando queimar isso através do fogo ainda. Mas depende da sua atitude interna. Queime isso nesse fogo interno aqui. Não permita, não alimente mais esse sentimento dentro de você. Tem um pouco de vitimismo aí também. Você está sabotando você. Muitas vezes você tem coragem para as coisas e não faz. Fica esperando. Fica ali adormecido na vida. E isso sim se transforma em doença. Aí você começa a entrar nas coisas repetitivas. O sono não vem. Aí as coisas que parecem tão simples como o ato de não roer as unhas, você começa a roer as unhas. Porque o roer as unhas tem muito a ver com a agressividade interna. Tem muito a ver com você se mutilar. Tem muito a ver com a baixa autoestima. Tem muito a ver em tentar
conter a ira interna. Isso vira um vício. Que às vezes, para uns, fala, mas é fácil, é só parar de roer. Não, não é fácil não, filho. Porque os transtornos emocionais, cada um consegue jogar para fora de um jeito. Uns roendo unha, outros arrancando cabelo, outros engordando, outros comendo errado. Para alguns, tudo isso parece fácil. Mas para quem está na situação, é um pesadelo. Só que isso é criado pela nossa mente mesmo. É a gente que está se mutilando. É o nosso ser consciente, o nosso ser que é pequeno, do lado da consciência mesmo, que é muito pequeno. É limitado demais. A gente esquece de usar o lado que a gente pode transformar isso. Peraí, eu não sou assim. Peraí, deixa eu buscar aqui na minha caixinha aqui, aquela pessoa que eu sou, que estou me colocando para baixo, mas que eu sei que eu sou, de volta. Hoje eu falo para você e termino esse nosso assunto. Traz você de volta, filho. Usa esse momento que a gente está passando agora para se reinventar, para fazer coisas novas, para aprender coisas novas. Usa toda essa dificuldade que muitos estão vivendo, tem gente desempregada, pessoas que perderam a sua própria casa. Mas o que você pode tirar disso de lição? Como você pode usar isso a seu favor? Não deixe, como eu comecei hoje aqui, o nosso encontro, não deixe esse medo virar insegurança. Não deixe essa insegurança acabar com você. Porque aí vem a falta de autoestima, vem o desânimo, vem a descrença e vem a doença emocional. Você começa a repetir coisas negativas toda hora e se pôr para baixo toda hora. Vamos trazer você de volta. Vamos pôr para funcionar o nosso lado inteligente. Nós somos seres inteligentes, filho. Não vamos deixar essa egrégora negativa que está pegando as pessoas também contaminarem a nós. Vamos juntos, como o Senhor fala aqui, olha os lírios, eles crescem, eles não trabalham nem fiam. E nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com um deles. Não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, mas é o corpo do que o vestido. Então, mais é a vida do que o sustento, mas é o corpo, você, do que a vestimenta. Se preocupa com isso, não vai te fartar. Não vai fartar nada na sua casa, não. Tire esse pensamento obsessivo, que você vai ficar sem nada, que esse mundo está acabando. Quem faz o seu mundo é você. O seu mundo pode ser maravilhoso hoje, filho. Não se permita ir para o lado negativo. Traz de volta você, trabalha com você com mais amor. Tá faltando amor de você por você mesmo. Vai comer alguma coisa para se punir? Pensa, eu mereço me tratar assim? Eu mereço fazer isso comigo? Vai se achar feia, vai se achar... Eu mereço. Eu sou uma pessoa tão bonita como eu sempre fui. Não vou fazer isso comigo. Vai limpar a mesma coisa de novo? Fala, peraí, eu já limpei. Briga com você mesmo lá dentro. Olha para você. Fala, peraí, eu acabei de fazer isso agora, eu não vou fazer. Eu vou gastar meu tempo com outra coisa. Eu já acabei de limpar, tá limpo. Quando a gente acha que as coisas estão sujas fora, é porque a gente acha que está sujo aqui dentro. Então, limpa a mente. Abre o coração. Tudo é aqui, ó. Como eu acabei de falar para você, onde estiver o vosso tesouro, onde estiver o seu pensamento, lá também estará o vosso coração. Limpa a sua mente das coisas negativas e põe coisas boas. E aí você vai ver que a sua vida toma um novo rumo e que essas coisas ruins não vão pegar você, nem a sua família, nem quem está perto de você. Esse mal não entra. Hoje a gente decreta um círculo de luz em volta da nossa casa. E esse círculo de luz você tem que planejar aí na sua casa. Eu não posso fazer por você. Nesse momento, vamos imaginar um círculo de luz, lilás. Nenhuma energia ruim entra.
e a que tentar entrar é queimada por essa luz. Não está conseguindo dormir? Está com dificuldade? Está com insônia? Está passando por processo de pensamentos negativos à noite? Faz esse círculo lilás em volta da sua cama e decreta: nenhuma energia ruim vai tirar o meu sono. Ó, cabeça, ó mente, eu não vou permitir hoje que nada, nem nenhum pensamento, nem ninguém atrapalhe o meu sono. Hoje eu vou dormir em paz. Vai roer unha? Olha para sua mão. Pensa com você: eu mereço a unha roída? Eu preciso extravasar toda essa emoção nas minhas mãos? O que eu posso fazer com essa minha mão? Um trabalho manual, um bolo, trabalhar com plantas, mexer com a terra. Preciso roer para me punir? Vem a vontade de pôr na boca? Você pensa: eu tenho medo das coisas, por isso que eu quero roer a unha, mas eu também tenho a coragem. Medo não é a ausência da coragem. Se não é a ausência da coragem, eu tenho uma força interna dentro de mim. E essa força é muito maior do que roer a unha, é muito maior do que a insônia, é muito maior do que o medo de não ter, é muito maior do que a perda, é muito maior do que a morte, é muito maior do que a doença. Dentro de você tem um tesouro, que é o seu coração, repleto de coragem. Lembra sempre, ter medo não é ter nenhum tipo de vergonha por isso. Medo não é ausência de coragem. O medo simplesmente faz com que você tenha cautela, mas ele permite que você enfrente os teus desafios. Em frente, vá em frente. Deus abençoe vocês. Excelente semana de muita coragem, de muita persistência, de muita luz lilás, cobrindo a cada um com um manto de luz, de vitória. Fiquem na paz de Deus. Excelente semana para vocês. E até o próximo encontro.